Hi there, I miss you everybody. Espero que todos estejam bem. Cuide-se, cuide das pessoas que vocês amam, tá bom? Evite ao máximo sair de casa, para que logo logo nós possamos estar juntos lá na escola, tá? Porém, como ainda não é possível, hoje nós vamos estar dando início ao nosso primeiro assunto desse segundo bimestre, tá? Nós vamos estar falando sobre o past continuous, tá bom? Que seria o quê? Uma situação que estava acontecendo em um determinado momento no passado, porém isso estava em andamento. E aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que ter o verbo com o ing. Só que nós precisamos ter uma construção desse passado contínuo de que forma? Precisamos ter o sujeito, o verbo to be no passado, que é quem? Was ou were. E aí o verbo com ing e mais o complemento da frase. Professora, eu não lembro ainda como é que você vai usar o was e o were. Lembrando que o was você vai usar com as pessoas I, he, she e it. E o where você vai usar com que pessoas? You, we e they, tá bom? E aí vocês vão partir para a construção de frases. Lembrando que vocês vão, na construção de frases, vamos trabalhar afirmativa, negativa e interrogativa. E aí, você tem que atentar para o verbo, porque essa situação está no passado, porém ela estava em andamento. E o que vai mostrar na sua frase que isso estava em andamento é você colocar o verbo com ing. Exemplo, na forma afirmativa. She was working yesterday night, certinho? Aí você percebe que você tem o she was, tá? Por que she was? Porque o auxiliar correto é o was. Lembra lá o que eu disse para vocês? Que o was vocês vão usar com que pessoas? I, he, she e it. E aí você precisa ter o working com o final ing, tá bom? E aí, passando para a forma negativa, você vai trabalhar no processo que você vai colocar a partícula de negação da língua inglesa, que é quem? É o not, tá bom? Então, você vai seguir a seguinte forma de construção da forma negativa. Sujeito, exemplo, se o sujeito for you, você vai colocar o auxiliar was? Não, né? Você vai colocar o auxiliar were. E aí você vai colocar a partícula de negação da língua inglesa antes do sujeito, ou entre o sujeito e o auxiliar, ou depois do auxiliar. Lógico que depois do auxiliar, pelo amor de, né? Porque vocês lembram lá, sujeito não se separa de auxiliar. Então, você vai ter sujeito, auxiliar, partícula de negação not depois do auxiliar e o restante da frase, o complemento. A forma interrogativa, vocês devem lembrar que passa por um processo de mudança. Qual é essa mudança? É você utilizar primeiramente o auxiliar e depois o sujeito. E aí o complemento da frase e, consequentemente, nós estamos falando de uma forma interrogativa. Então, você precisa colocar o ponto de interrogação, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus, bye bye!